Fala primeira série, tudo bem, queridos? Vamos corrigir as atividades de revisão, mas vamos seguir a seguinte dinâmica, né? Como o tempo é curto e a quantidade de questões são grandes, até a quantidade da resolução, eu vou corrigir as questões que teve maior índice de erro, tá? E à medida que eu for desenvolvendo, eu também já vou retomando um pouquinho do conteúdo, beleza? É bom ficar até o final do vídeo, porque tem um recadinho aí no final para vocês, beleza, galerinha? Vamos lá. A questão número 1, ela é só o nome e a turma, né, para identificar vocês, beleza? Já na questão 2, eu achei importante resolver ela, por quê? Porque ela vai falar um pouco sobre função, tá? Então, olha só, nós já resolvemos várias dessas em sala, né? Foi um dos primeiros conteúdos, beleza? Então, olha só, uma empresa de táxi cobra bandeirada de R$ 5 e ainda o valor de R$ 1,50 para cada quilômetro rodado. Aí ele fala assim, determina a lei da função correspondente ao valor cobrado pelos táxis dessa empresa. E qual é o valor cobrado em uma corrida de 12 quilômetros? Primeira coisa que nós temos que relembrar, que eu sei que vocês sabem, é que uma função funciona da seguinte forma, f de x igual a x mais b, né? Sendo que o b aqui é o meu valor constante, a minha constante. Não vai mudar. E o meu ax é a minha parte variável, né? É a parte variável. É a parte variável. Olha só. Então, se na empresa de táxi vai estar em função do quê? Do quilômetro. Se ele cobra uma parte fixa de R$ 5, ele fala que é uma parte fixa, na verdade ele fala que é uma bandeirada, né? Se a bandeirada aqui é a parte fixa, então R$ 5 seria a bandeirada. Bandeirada seria a minha parte fixa. E R$ 1,50 por cada quilômetro rodado, por cada quilômetro, seria minha parte variável. Beleza? Minha parte variável. E aí, qual é a lei que vai qual é a lei que vai corresponder, tá? Quando ele fala lei, ele quer a função. Então a função vai ser f de quilômetros, ou seja, a função vai estar referente aos quilômetros. 1,50 por km mais R$ 5 com parte variável. Então essa aqui seria a lei que denomina a minha função aí, beleza? E ele ainda fala assim, e se a pessoa rodar 12 km, ó, f de 12, rodar 12 km, quanto que ela vai pagar? Né? Então, vai ser 1,50 vezes 12 mais 5. Olha só, então, f de 12, ou seja, a função para 12 km vai ser 12 vezes 1,50 vai dar igual a 18. Mais 5, f de 12 vai ser igual a 23 o quê? Reais. Então a pessoa, se rodar 12 km nessa táxi aí, nessa empresa de táxi, vai pagar R$ 12. Beleza? Então, essa 2 aí eu achei importante. Tem muita gente que errou porque confundiu a parte constante, tá? Parte constante. Constante é algo que não muda, beleza? Vou apagar. Vamos para a questão número 3 aí, que também tem o pessoal tem um pouquinho de confusão, faz um pouquinho de confusão quando a gente está falando em raiz da função. Determine a raiz e faça a representação gráfica da função, tá? Então, ele quer a raiz. A raiz, quando eu falo raiz da função, é a mesma coisa que eu perguntar qual é o zero da minha função. Ou seja, da onde é que inicia a minha função? Né? Qual o ponto que inicia a minha função? Fácil. Vamos lá. Como é que eu preciso fazer? Se minha função é f de x igual a 3x mais 6, olha só que interessante. F de x é igual a 3x mais 6. Eu vou pegar só essa parte aqui, ó, e vou igualar a zero.
seja, y igual a 0. 3x mais 6 igual a 0. Opa, tenho aqui uma equação, eu transformei, peguei essa parte igual a 0 e transformei na equação de primeiro grau, ó. Aqui eu tenho uma função de primeiro grau. Ó a transição que eu fiz. Função de primeiro grau, uma equação de primeiro grau. Tudo tem letra de um lado, tudo que o número vai para o outro. 3x vai ser igual a menos 6, mais 6 vai para lá igual a menos 6. X vai ser igual a menos 6 sobre 3. E o 3 está multiplicando, passa para lá dividindo. X vai ser igual a menos 2. Ou seja, o início da minha função, o zero da minha função vai começar em menos 2. Pessoal, como é que eu posso representar graficamente isso daí? Vou pegar aqui essa régua. Como é que eu posso representar graficamente? Tá? Aqui eu tenho meu eixo x, meu eixo y. Se é menos 2, vai estar aqui, ó. Então, minha função, ela é crescente ou decrescente? Opa, o a aqui é maior que 0, então ela é crescente. Então, minha função, graficamente, está ali. Ou seja, o início dela está em menos 2. Tranquilo, gente? Fácil. Tá? Vamos lá para a questão número... A questão número 4, ela é praticamente igual à questão número 2, tá ok? Apenas para você descobrir a lei. A questão 5 também você tem que descobrir a lei da função, tá? Eu vou agora para a questão número 6, que tem que trabalhar a parte da geometria. Vamos lá, vou apagar aqui. Questão 6, o pessoal teve um pouquinho de dúvida também na questão 6, tá? Questão 6. Olha só, o que define se eu vou usar relações trigonométricas ou se eu vou usar teorema de Pitágoras? O que define? Vai depender, primeiramente, ele fala o seguinte, no topo de uma torre, olha só, no topo de uma torre, 3 cabos de aço estão ligados à superfície por meio de ganchos, ou seja, então imagine uma torre aqui, desenhar uma torre aqui, né? Eu tenho 3 cabos de aço que estão segurando essa torre, ok? Por meio de ganchos no chão. Tá, ok? Dando sustentabilidade à torre, você está segurando essa torre aqui. Sabendo que a medida de cada cabo de aço é igual a 30 metros, ó, 30 metros. Sabendo que cada cabo é de 30 metros e que a distância dos ganchos até a base, opa, essa distância aqui, ó, é de quantos metros? 15 metros. Ele quer a altura da torre. Olha só, a torre faz um ângulo de 90 graus com essa distância aqui. Se eu tenho apenas uma variável e ele não dá os outros ângulos, eu posso utilizar aqui, primeira coisa que eu tenho uma hipotenusa. Se eu tenho hipotenusa, eu posso utilizar Pitágoras, que diz o seguinte, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos seus catetos. Lembrando que esse H aqui de Pitágoras tem a ver com a hipotenusa e não com a altura. Beleza? Então, quem é a minha hipotenusa aqui, ó? 30. 30 ao quadrado vai ser igual a... Quem é meu A? Tanto faz. Então, A ao quadrado mais 15 ao quadrado. Professor, podia colocar o 15 ao quadrado primeiro? Pode. Não vai interferir em nada. A ordem das parcelas não vai alterar a soma, beleza? 30 ao quadrado é igual a 900. É igual a ao quadrado mais 15 ao quadrado vai ser 10 vezes 15 é 150. Beleza? 15 vezes 15. 15 vezes 15 vai ser igual a 225. 225. Beleza. E aí? Letra para um lado, número para o outro. É uma equação de primeiro grau aqui. Então vai ficar menos A ao quadrado. Lembrando que o A aqui está representando, ó, a minha altura. Tá? A ao quadrado vai ficar menos A ao quadrado, vai ficar agora 225 menos 900. Então, menos A ao quadrado vai ser igual a 675, menos 675. Com menos 1, menos 1. Por que tem que multiplicar com menos 1? Para ficar todos positivos. Eu só não quero multiplicar com menos 1. Beleza, você vai ver que
eu estou fazendo, multiplicando por menos 1, os dois lados para facilitar, para adiantar o passo. Mas concorda tem aqui 1, quando esse 1 vem dividir aqui, ó, menos dividido por menos, vai dar mais também. Mas para fazer direto, a ao quadrado é igual a 675. Qual é o inverso de uma potência quadrada? A raiz quadrada. Então, A vai ser igual a 675, raiz de 675, que vai dar um número 25,98 aproximadamente, tá? Metros. Então, olha como é que você sabe, se a resposta der maior que 30, não pode dar maior que 30 e nem menor que 15. Por quê? A hipotenusa sempre é o maior lado do meu triângulo retângulo. Então, qual é o tamanho dessa torre? 25, aproximadamente, 0,98 metros. Tranquilo? Fácil, fácil, fácil. Beleza? Fácil. Então, a 6 teve um grande erro aí que o pessoal aplicou aqui, ó, tentou descobrir esse ângulo e aplicou seno, cosseno, tangente, não. Se eu tenho um triângulo retângulo e eu tenho dois lados desse triângulo, está faltando só um lado, ele quer ser de um lado, utiliza-se quem? Teorema de Pitágoras, beleza? Teorema de Pitágoras. Tranquilo? Vamos lá para a questão número 9, né? Questão número 9 é uma questão muito antiga, essa questão, e eu resolvi também quando estava no meu ensino médio. Na questão 9, tá? Questão 9, beleza? Presta bastante atenção. Na questão 9, fala o seguinte, ele até alguns nomes engraçados de cidade. Algebrópolis, Geometrópolis, Aritmetrópolis são cidades dos países Matemaquistão, localizadas conforme a figura. A partir dos dados fornecidos, determine a distância aproximadamente de Geometrópolis e Algebrópolis. Considere a raiz quadrada de 2 igual a 1,4. Então, vamos lá. Eu vou desenhar aqui o triângulo, beleza? Ele fala o seguinte, que aqui eu tenho a geometrópole, nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui, eu tenho algebrópolis, nesse ponto aqui, Aritmetrópolis, beleza? Diz que aqui eu tenho 5 km de distância entre essa cidade e essa. Aqui eu tenho um ângulo de 135 graus. Aqui ele quer essa distância aqui, ó, x. E aqui eu tenho um ângulo de 15 graus. Vamos utilizar a lei dos senos aí, tá ok? Então vai ficar da seguinte forma: x sobre seno de 135 vai ser igual a 5 sobre seno de 30 graus. Dessa forma, x vai ser igual a, vou multiplicar cruzado, x vai ser igual a 5 que multiplica seno de 135 graus sobre seno de 30 graus. Seno de 30 graus. E aí, o que eu vou fazer? Então, a partir disso aí, esse 5 aqui, esse seno de 30 vai ser, a seno de 30 é igual a 1 meio, né? Se seno de 30 é igual a 1 meio, vai passar multiplicando 5, então vai ficar x é igual a 10, que multiplica seno de 135 graus. Beleza? Com isso, eu tenho que desmembrar esse seno de 135 aqui. De que forma? X vai ser igual a 10, que vai multiplicar seno de 90 mais seno de 45 graus. Beleza? Com isso eu vou pegar aqui agora, porque tem alguns dados que são já fixos, são os ângulos notáveis. Então, x vai ser igual a 10 vezes seno de 90 graus, que multiplica o cosseno de 45 graus, mais o seno de 45 graus, vezes o cosseno de 90. Com isso, x vai ser igual a 10 vezes
Substituindo aqui, seno de 90, cosseno de 45, seno de 45, cosseno de 90, x vai ser igual a 10, que multiplica 1,4 sobre 5. Então, 10 vezes 1,4, 14 sobre 5. Beleza? Então, 1,4, 14 sobre 5. Se você simplificar, professor, você não vai fazer a redução? Não, tá? Vou deixar em forma de fração, porque como é uma questão que ele não fala para você reduzir, não te dá números decimais, então você tem que deixar sempre na forma de fração, beleza? Tranquilo até aí? Vamos lá para a questão 11. Foquem um pouquinho, pessoal, dá uma corrigida, beleza? Questão número 11. Perdão, questão 10. Questão 10. Na questão 10 também tem a ver com o triângulo, né? Triângulo. Ele fala o seguinte na questão 10. Ele te dá um triângulo, retângulo. Aqui eu tenho meu ângulo reto. Ele fala aqui vale B, aqui vale 60 graus, 12 raiz de 3 e aqui vale A. Ele quer saber, considera o triângulo ABC, determina a medida de A e B, quanto é que vale isso, esse lado e esse lado. Primeira coisa nós temos que descobrir, a primeira parte aí, seria que nós vamos descobrir quanto é que vale, né, B. Então vai ser o quê? Tangente cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de 60 vai ser igual ao cateto oposto sobre cateto adjacente. Tranquilo. Então vamos lá. Quanto é que vale a tangente de 60? A tangente de 60 vale quanto? Raiz de... Ele não manda utilizar... Deixa eu ver se dá dados aqui de raiz de 3. Não. Então, tangente de 60 vai ser igual a raiz de 3. Né? Raiz de 3. Quanto é que vale o cateto oposto? 12 raiz de 3. Quanto é que vale o cateto adjacente? Vamos só mudar aqui, porque ele fala B e A, tá? Na questão. Cateto adjacente vale A. E agora? Ó, o A passa para cá multiplicando. Tá dividindo, passa multiplicando. A raiz de 3 é igual a 12 raiz de 3. Tranquilo. E agora, professor? O raiz de 3 vai passar dividindo. Então, o A vai ficar 12 raiz de 3 dividido por raiz de 3. Posso cortar aqui? Não, é erro se você cortar, ok? O que eu tenho que fazer? Racionalizar. Multiplico por raiz de 3, multiplico por raiz de 3. Beleza? Multiplicando por raiz de 3, o que vai acontecer aqui? Ó? 3 vezes 3 vai dar quanto? 9. Raiz quadrada de 9, 3. Então, 12 vezes 3. E aqui, ó, raiz de 3 vezes 3 vai dar 3 também. Então, agora eu posso cortar aqui 12. Então, A vale quanto? 12. Opa, se A vale 12, agora eu tenho que descobrir só quem é a hipotenusa. Lembra que eu falei na questão passada? Quando eu tenho 3 lados e eu só não sei o valor de um lado do triângulo e ele é reto, ou seja, tem um ângulo reto, um triângulo retângulo, eu posso utilizar o teorema de Pitágoras. Então, hipotenusa ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Quem é minha hipotenusa? B. Então vai ficar B ao quadrado vai ficar igual a... Quem é o A? Escolhe. 12 raiz de 3 elevado ao quadrado mais 12 ao quadrado. Então, B ao quadrado vai ser igual a 12 ao quadrado, 144. Eu posso fazer o que aqui, ó? Cortar. Então, vezes 3 mais 144. Então, B ao quadrado vai ser igual, só para já facilitar, 144 vezes 3 deu 432, mais 144, que deu igual ao B ao quadrado é igual a 576. Professor, então, o que vai acontecer aqui agora? Se é B ao quadrado, o oposto vai ser raiz quadrada. Então, B vai ser igual a raiz de 576. B vai ser igual, se não me engano, 24. Então, o lado aqui vale quanto? 24. Beleza? Ah, professor, mas aqui eu comecei primeiro
trabalhando, eu inverti, botei A aqui e B aqui, não importa, vai mudar, vai ser só as variáveis, beleza? O nome que você dá para cada lado aí, não importa. Tranquilo até aí? Então essa foi a questão 11. Essas questões que eu corrigi foram as questões que mais tiveram erros, tá? Dos materiais que eu recebi até o momento que eu vi que tinha um pouquinho mais de dificuldade. Com isso, tem um recado para vocês. Nessa semana agora é uma semana, que é essa semana especial. Primeiro que vocês vão ter uma notícia muito boa da escola, que a escola está preparando para vocês, é uma surpresa bacana, né? E utilize essa semana, nesse momento, que vai ser uma das últimas aulas que nós vamos ter no YouTube, tá bom? Então utilize essa semana para vocês revisarem essas aulas, tá bom? Para vocês revisarem o conteúdo de matemática, colocar os conteúdos que estão, que vocês se sentiram um pouco com dificuldade, que sentem um pouco de dúvida ainda, ou algumas coisas que estão atrasadas, né? Então coloquem em dia, façam as redações que vocês estão aí para fazer, que, né, foi pedido para você para dar esse recado, né, em questão das redações. O pessoal está com bastante redações aí para fazer. Faça a redação dos professores e utilize a semana para isso, semana de revisão para vocês, tá? Estão preparando uma grande surpresa, a escola, tanto os professores quanto a escola estão muito ansiosos para dar essa surpresa para vocês. Fiquem bem, essas são as questões aí que tiveram mais dúvidas e erros, tá ok? Então, até mais, até a próxima aula.